prova, eu não classifico como geopolítica, eu classifico como geografia mesmo, tá? Geografia do Brasil, inclusive, bem focadinho. Teve uma temática bem interessante, bem vinculada à atuação do trabalho. A gente teve duas questões envolvendo as rodovias do Brasil, o mapa rodoviário apareceu, então é pura geografia do Brasil mesmo. Mas o título do conteúdo estava lá como geopolítica, então é o título que eu coloquei aqui também. Mas o que é geopolítica de fato? Geopolítica é relações internacionais, é política internacional, é Estados Unidos, é China. A gente falaria muito de Trump, dessa coisa toda que acontece no mundo. Mas eu vou me basear na última prova, né? Quando sair ali todas as informações exatas, específicas para essa nossa prova, daí eu consigo detalhar um pouquinho mais. Então, para um começo, para esse nosso primeiro encontro, eu trouxe as questões da última prova, para a gente ver como que apareceu. Eu trouxe também alguns conceitos bem importantes que vinham nesse último edital, e são conceitos genéricos, conceitos básicos, conceitos que encaixam bem com a atuação da polícia no Brasil, na polícia rodoviária, inclusive, pega muito sobre território e tal. Enfim, durante aí o decorrer das aulas a gente vai aprofundando bastante. Temos a vantagem do tempo, né? Vocês começaram cedo esse curso, então a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue ir com calma, nada muito acelerado, dá para a gente ir trabalhando devagarinho, que eu acho que fica bem melhor, né? O tempo dessa vez está do nosso lado, claro, para vocês que começaram bem cedo. Bom, vamos ao que viemos. Ó, primeiro de tudo, o que a gente tinha até então, né? A última banca da última prova, lá de 2021, foi a Sebrasp. E ela trouxe um padrão que é bem corriqueiro nessas provas de certo ou errado, né? Verdadeiro e falso. Então, basicamente, você tinha lá vários itens, várias afirmações, várias frases, várias questões que você tinha que apenas entre aspas, né? Selecionar verdadeiro ou falso, certo ou errado. Tem aquela questãozinha que uma errada anula uma certa, então, às vezes, a gente parece que foi super bem, depois vai fazer a correção, começa a anular, você perde várias questões. Por isso que é importante sempre, claro, manter o máximo de acertos. Tivemos 120 questões, dessas 120, apenas 4 de geografia. Então, assim, vocês não vão me ver muito aqui por conta dessa porcentagem, né? Somente 4 questões lá das 120. Isso dá aí quase 4% da prova de vocês. Mas, de novo, como a gente tem bastante tempo até a prova chegar de fato, a gente vai, de vez em quando, estar por aí trabalhando essa temática. A ideia não foram questões difíceis, tá? Eu coloquei assim um nível de cobrança fácil a médio. As duas primeiras eu achei super fáceis, era bem interpretativo, só pensar um pouquinho ele estava bem tranquilinho. E as duas posteriores não tão fáceis, exigiam um certo conhecimento, nada muito detalhado, nada muito aprofundado. Então, assim, dá para a gente fazer. Com esse tempo que a gente tem, com alguns encontros, a gente consegue meio que garantir, eu espero pelo menos, que eu consiga garantir essas 4 questões para vocês. Depois a gente vai ver, né, se realmente vai vir a ideia nessa próxima prova vir parecido, vir uma porcentagem, mas eu acredito que sim, tá? Não deve fugir muito disso aqui, não, em questão de porcentagem da prova. Então, assim, nada muito difícil, tá? Essa aqui era o primeiro enunciado, tá? A gente tinha 4 questões, 2 enunciados, 2 itens para relacionar com cada enunciado, com cada contexto. Olha só, a gente tinha lá o mapa, é o mapa rodoviário do Brasil, 2016. A gente tem as principais rodovias federais e a gente consegue já dar uma analisadinha nesse mapa. E tem questão que só de olhar o mapa já dava para anular, já dava para entender que estava ou certo ou errado, já dava para responder, né? A gente tem um padrão bem claro nesse mapa rodoviário do Brasil, que é a concentração de mais rodovias nas áreas mais populosas, o que se explica por motivos lógicos, né? Óbvios, a população maior demanda uma maior rodovia também, demanda maior transporte, maior infraestrutura em geral, e algumas regiões com menos investimento, com menos estrutura dessas rodovias. Se a gente fosse separar em regiões, que mais para frente a gente vai entender um pouquinho das regiões do Brasil, dá para ver nitidamente que o norte é um pouco menos favorecido com rodovias, de novo, também por motivos lógicos, não só pela população, mas principalmente pela densidade florestal que a gente tem lá. A Amazônia impede bastante o trabalho aí dessas rodovias, beleza, Matuzan? Não, tranquilo. Bom, vou ler o enunciado para vocês para a gente começar a pensar, tá? Eu sei que a gente nem trabalhou ainda geografia, vocês vão pensar, mas como é que eu vou resolver a questão? Não aprendi nada ainda. Mas é só para vocês verem como que foi a abordagem da última prova e a partir daqui a gente começar, tá?
A ideia não é, da banca pelo menos, né, não era forçar muito no conceito técnico, era mais entender a aplicação geográfica na realidade brasileira. Então, a tendência é que o padrão se repita. A gente, não só na PRF, né, ou não só nessa banca, a maioria das provas de geografia estão vindos nessa ideia, de eu não somente conhecer geografia, fazer aquela decorebinha da escola, é eu entender a aplicação disso tudo na vida, nesse caso, aqui no trabalho da Polícia Rodoviária. Bom, o Brasil é o país com a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e passageiros entre as principais economias mundiais. Segundo dados do Banco Mundial, referentes a 2013, 58% do transporte no país é feito por rodovias, contra 53% da Austrália, 50% da China, 43% da Rússia e 8% do Canadá. Considerando o contexto apresentado, que destaca o papel do modal rodoviário de cargas e passageiros no Brasil, e a figura precedente, que ilustra como a rede rodoviária integra as diversas regiões que compõem o território nacional, julgue os itens a seguir. Então, a gente tem a apresentação de um mapa e a apresentação de dados que reforçam a ideia desse mapa. O Brasil é um país que depende muito do modal rodoviário, né? Vocês devem saber, assim, meio que por cima disso, porque o forte do nosso país é rodovia, é caminhão, transporte de carga, a maioria é feito por essas vias. Temos outras vias também, mas a principal, mais utilizada é o rodoviário, está ali 58%. Olha só a primeira afirmação, como eu considerei ela bem fácil, claro que é só pensar um pouquinho, quer ver? Ó? O custo do frete e as grandes distâncias a serem percorridas entre as regiões produtoras e os centros urbanos consumidores e os portos de exportação são fatores que impactam diretamente no preço dos produtos agropecuários e industriais brasileiros e em sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Vocês têm uns segundinhos para pensar e daqui a pouco vocês já me mandam o que vocês acham. Se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado. Eu estou falando que era fácil, mas assim, vocês nem começaram a estudar comigo ainda a minha parte, então pode que às vezes vocês... Oi? Verdadeira, claro. Quer ver por que ela é verdadeira? Olha só como é uma informação assim, que faz muito sentido, tem muita lógica no dia a dia. O custo do frete. Custo de transporte, combustível, caminhão, enfim. E as grandes distâncias a serem percorridas, né? Olha lá o tamanho do nosso país, as grandes distâncias a serem percorridas. O Brasil ser um país grande, quinto maior do mundo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa, então assim, a gente tem grandes distâncias a percorrer. E os centros urbanos a serem percorridas entre as regiões produtoras e os centros urbanos consumidores e os portos de exportação. Por exemplo, se a gente considerar que... Será que tem um laserzinho aqui? Não tem, né? Se a gente considerar que, vamos pegar um dos nossos maiores produtos exportados para o mundo, soja. Aonde que é majoritariamente produzido soja? No Centro-Oeste. Mato Grosso é um campeão de produção de soja. O estado do Mato Grosso está longe dos portos, o estado do Mato Grosso está longe das grandes populações. Tem, claro, grandes cidades, tem Cuiabá, tem ali na região toda, perto de Brasília relativamente, mas assim, o foco é São Paulo, Rio de Janeiro e todo o litoral brasileiro. As maiores cidades do Brasil, majoritariamente, boa noite também, se concentram no litoral. Então, se é o estado que produz o nosso principal produto exportado para o mundo está lá no meio do país, no meio do continente, está longe dos portos, está longe da população, enfim. E isso, claro, que vai impactar o preço, né? Se a gente tem uma distância muito grande, é mais combustível, é mais caro, a logística toda dificulta. Por isso, eu considero essa questão como bem simples, bem fácil. Eu acho que era para, assim, para quem começou a prova, chegou na geografia, não, deu boa, tá legal. Aqui dá para fazer, dá para matar. Tá? Então a primeira tá bem tranquilinha. Das 4 eu achei a mais fácil essa primeira mesmo, tá? Para quem chegou agora, eu estou colocando as questões de geografia da última prova, tá? Lá de 2021, que no edital apareceu como geopolítica, mas na verdade foi geografia do Brasil, pura geografia mesmo. Não foi geopolítica exatamente. Tava lá no edital, na descrição tava, mas ele começava geopolítica. Aí a descrição é que falava dos conteúdos. Bom, então aqui eu coloco sempre uma explicação depois, tá? Eu coloquei, como nessa prova é uma prova de certo ou errado, eu coloco a frase, o nosso item ali aparecendo, aí depois
Sorte que não fui para o gabarito. Depois a explicação do porquê que ela está certa, ou explicando também porquê que ela é errada, para depois vocês terem acesso aí a esse material. E aqui o que eu falei para vocês, o Brasil é um país muito grande, as distâncias são enormes, o custo vai aumentar, isso vai impactar o preço do produto, porque lá a empresa de frete ou caminhoneiro, enfim, não pode arcar com esse prejuízo. Se ele precisa muito de combustível, ele joga no preço do frete, a empresa que contrata o frete vai jogar isso no preço do produto, é aquela cadeia logística, os preços em geral aumentam. Item 46, ainda sobre esse mesmo mapa e esse mesmo contexto, tá? A gente tem ali, só para quem chegou depois, né, o mapa rodoviário do Brasil e um textinho explicando que o Brasil é um país que depende muito desse modal rodoviário, que é como a gente chama. Temos o modal rodoviário, ferroviário, o hidroviário, que daí é muito regionalizado, né? O norte do Brasil, a Amazônia e tal, usa muito o modal hidroviário, mas as outras regiões não. Aqui no sul, por exemplo, a gente não consegue, porque os nossos rios são de planaltos, então é muita caída, cachoeira, hidrelétrica instalada, não tem como a gente fazer transporte hidroviário. E uma grande falha do Brasil é a não utilização dos oceanos, né? Por exemplo, vai fazer o transporte de carga de Fortaleza a São Paulo. Pelo oceano a gente resolveria todos os problemas, mas a gente usa muito mais o modal rodoviário e vamos pelas rodovias. Enfim, vamos ao item 46. A rede de transporte rodoviário integra todo o território brasileiro, com rodovias conectando em rede todos os municípios das 5 macro-regiões do território nacional, e a predominância desse modal de transporte é fator de vulnerabilidade em relação aos países desenvolvidos, os quais também dependem desse modal de transporte. O que vocês acham? Por que vocês acham que é errado? Todos os municípios. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Imagina se a gente tem rodovia em todos os 5.500 municípios. Seria um sonho, né? Mas não temos. E o mapa mostra isso pra gente. Olha o buraco que tem lá na Amazônia. A gente tem algumas rodovias, tem ali a Transamazônica, que nem foi finalizada ainda. Mas, infelizmente, a gente não consegue alcançar todos os municípios, né? A gente tem, sim, estradas, tem ruas que chegam, claro, mas não são rodovias federais, não são rodovias pavimentadas, enfim, a gente não consegue conectar, a gente não consegue ir para todos os municípios do Brasil. Então eu separei alguns pontos aqui, ó. Eu coloquei grifar. Aqui é o mesmo enunciadinho ali do item, né? Só que agora eu grifei em negrito e em vermelho o ponto principal de cada erro. Ó, a rede de transporte rodoviário integra todo o território brasileiro. Não integra todo ele. A palavrinha todo é demais, né? Ela radicaliza muito. Com rodovias conectando em rede todos os municípios, continua. Das 5 macro-regiões do território nacional, e predominância desse modal de transporte é fator de vulnerabilidade em relação aos países desenvolvidos. Essa partezinha está correta, tá? Essa partezinha central aqui, ela está bem em concordância com a realidade, porque a gente depende muito do modal rodoviário, e isso faz com que o país, a economia brasileira, fique vulnerável. Já em relação aos países desenvolvidos, não. Por quê? Aqui, ó, os quais dependem também desse modal de transporte. Não. Países desenvolvidos, lá no nosso enunciado, por exemplo, Canadá, 8%. O Canadá quase não tem rodovias, mas não depende dessas rodovias. O Canadá faz transporte em ferrovias de maneira muito mais intensa. Então, o enunciado mostra, tanto no mapa que não tem conexão com todos os municípios, todas as regiões, quanto no texto que diz que o Canadá, por exemplo, país desenvolvido, todos os outros países ali são desenvolvidos, a China está no meio termo, digamos assim, mas o 8% do Canadá mata também. Os países desenvolvidos não são dependentes de um modal rodoviário. Alguns usam bastante, sim, mas dizer que é dependente aí também é demais. Por isso, de vez em quando eu passo dois, tomara que eu não mostre um gabarito antes de vocês responderem. Por isso que essa questãozinha estava errada, né? Tem umas palavrinhas dessas, eu tenho uma listinha, eu não trouxe hoje, mas no próximo encontro eu trago. Tem uma listinha dessas palavrinhas, todos, apenas, exclusivamente, tal, palavras que, assim, muito provavelmente elas vão matar uma alternativa, porque dentro da geografia, que é uma ciência que estuda fenômenos sociais, humanos, território e tal, você dizer que alguma coisa, um fenômeno sempre acontece de tal maneira ou nunca acontece de tal maneira,
Tem várias palavrinhas que matam enunciados na geografia. Mas eu trago mais numa próxima aula uma listinha para vocês. Da mesma maneira que tem palavras que ajudam uma alternativa a ser verdadeira. Eu acho que numa próxima tem uma dessas palavras. Ó, aqui agora um outro texto para responder 2 itens baseados nesse texto. Agora a gente esquece a questão das rodovias. Como salienta Milton Santos é o nome máximo da geografia no Brasil. Depois eu vou, no meio do conteúdo, eu estou falando sobre ele de novo, porque é o nome, assim, é o que a gente tem de maior. A noção de território, na atualidade, transcende a ideia apenas geográfica de espaços contíguos vizinhos que caracterizam uma região, estendendo-se para a noção de rede, formada por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais. O espaço econômico, nesse sentido, é organizado hierarquicamente como resultado da tendência à racionalização das atividades e se faz sob um comando que tende a ser concentrado em cidades mundiais, em que a tecnologia da informação desempenha papel relevante. Esse comando, então, passa a ser feito pelas empresas por meio de suas bases em territórios globais diversos. Vocês percebem que já é um texto um pouquinho mais técnico, já tem informações ali mais detalhadas. Quem nunca estuda geografia já começa, malemar entendi o que está falando aí nesse texto. Mas vamos para os nossos itens. O processo de globalização econômica e desenvolvimento tecnológico é marcado pela solidariedade organizacional entre as empresas, sistema financeiro, tecnologia e lugares eleitos como regiões de investimento pela economia globalizada e, com o capital globalizado, busca-se desenvolver as regiões de modo a diminuir as desigualdades regionais e a oferecer uma economia justa e solidária. Por que temos uma errada? Nosso colega lá atrás já está matando a questão. Milton. O Milton Santos é um cara que critica muito a globalização. Porque, assim, globalização, esse texto está bem lindo, assim, na teoria, está bem bacana, se ele fosse verdadeiro, se ele fosse aplicado na vida real. O processo de globalização econômica e desenvolvimento tecnológico é marcado pela solidariedade organizacional entre as empresas. Empresa quer lucrar, e o que é natural, né? Não é nem a gente dizer que isso é errado. Empresa quer lucro. Se eu fosse um grande empresário mundial, eu ia querer lucro. Então, a gente não tem uma solidariedade organizacional entre as empresas, os sistemas financeiros e tudo mais. E diminuir as desigualdades regionais. Olha só, o capital globalizado busca se desenvolver, com o capital globalizado, busca se desenvolver as regiões de modo a diminuir as desigualdades regionais. No mundo, ninguém está interessado em diminuir as desigualdades regionais. Ninguém, que eu digo dos grandes empresários, né, que a gente está, ou dos grandes governos, enfim. Então, essas palavras matam aí a questão, tá? Solidariedade organizacional entre as empresas, não, e de modo a diminuir as desigualdades e oferecer uma economia justa e solidária. Na teoria, uma coisa maravilhosa, na realidade não acontece. Então, assim, o Milton Santos critica muito a globalização, ele chama, inclusive, de globalização perversa. A globalização, segundo Milton Santos, aumenta as desigualdades. Você começa vamos unir o mundo inteiro. O que é o processo de globalização? Integração mundial, união dos países, das pessoas, através do comércio, dos meios de transporte, comunicação, enfim, toda essa conexão que existe. Só que o Milton Santos percebe que esse processinho, esse fenômeno de globalização, de união do mundo todo, aumenta algumas desigualdades econômicas, sociais. A gente tem uma diferença entre culturas. Por exemplo, um exemplo que eu vivo falando nesse assunto. A gente conhece cultura de outros países? Conhece. Mas de que tipo de país eu conheço a cultura? País rico, país desenvolvido. É Estados Unidos, é Alemanha, é França, é Japão. Eu conheço a cultura lá do Burkina Faso, na África? Não conheço. Por quê? Porque ela não é propagada pelo mundo. Então, o Milton Santos puxa essa crítica, que a globalização ela só mostra para a gente como o mundo é desigual. Por isso, apareceu o Milton Santos em alguma questão, lembrem disso. Ele está criticando, ele critica muito essa parte. É um cara muito técnico, ele forçou muito o Brasil na questão dos conceitos de urbanização, de território e tal. É uma possibilidade boa de ele estar de novo nessa prova, porque ele é um nome grande, um nome forte. Mas se a gente fosse
de fato ver o que ele falava, ele exagerava um pouquinho nos conceitos técnicos. É difícil de entender Milton Santos muitas vezes. Mas a ideia aqui tá aqui, tá? Ele não salienta uma globalização solidária, ele salienta uma globalização perversa. Vamos usar o item 48 e a última das 4 questões da nossa prova anterior. No Brasil, o setor de serviços ampliou sua participação no PIB. O setor agropecuário, estratégico da economia brasileira, se tornou mais complexo, o que permitiu a ampliação de diversos serviços relacionados aos diferentes momentos do processo de produção e consumo, como os setores de tecnologia, transporte e finanças. Deixa eu tomar uma água. As duas primeiras eram mais fáceis, concordo. Mas ó, olha como essa frase, esse item todo, ele tá assim... É difícil dizer que ele está errado porque não tem um ponto muito definido que diz uma coisa assim fora do comum. Ó, no Brasil, o setor de serviços ampliou sua participação no PIB. Isso aqui é uma coisa que não é muito fácil de as pessoas saberem, né? Tem que estar acompanhando notícia, economia e tal, enfim. E geralmente, quando aparece um dado, uma informação bem específica, provavelmente ela é verdadeira, tá? É difícil uma banca colocar lá numa prova de concurso, por exemplo, área do Brasil. Mesmo eu não sei o número todo completinho, decor, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Agora imagina se ele fosse colocar lá 8 milhões 500 e tantos mil e tal, e colocar um número errado. As bancas não fazem isso, porque isso, convenhamos, era muita sacanagem. Então, quando tem uma informação mais específica de um dado que às vezes você pensa que não tem como saber, geralmente ela não vai ser uma falsa, tá? O pessoal não costuma ir nessa linha, não. Então, assim, o setor de serviços ampliou sua participação no PIB. Tá, vamos ignorar esse começo e vamos seguir. O setor agropecuário, estratégico da economia brasileira, com certeza, se tornou mais complexo. O que quer dizer que ele se tornou mais complexo? Se eu tentar pensar como ele se tornaria mais complexo. Bom, 50 anos atrás, o setor agropecuário era muito mais simples. As pessoas colhiam, plantavam, vendiam e meio que acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe toda uma logística de produção, existe tecnologia envolvida, porque permitiu a ampliação de diversos serviços relacionados a diferentes momentos do processo de produção. Você pega lá um grande fazendeiro de soja, por exemplo. Ele consegue influenciar que o setor de tecnologia aumente? Sim, porque ele compra drone hoje em dia para ver a plantação dele. Ele tem um maquinário agrícola todo específico, todo tecnológico. Então, assim, o setor agropecuário ele fica cada vez mais complexo e ele começa a ajudar vários setores diferentes também. Por isso que a gente tem essa questão como verdadeira. Setor de transporte, setor de finanças, tudo no Brasil acaba evoluindo junto com a agropecuária, porque a agropecuária está evoluindo, está ficando mais tecnológica, está ficando mais padronizadinha, assim, que é um caminho natural para países que vão se desenvolvendo. Deixa eu só ver minha hora ali, tá tranquilo. Bom, então essas foram as 4 questões da prova anterior. Como eu disse, não são questões muito difíceis. Essas últimas aqui, num primeiro momento, não consegui resolver. Mas nem comecei o conteúdo ainda, né? Eu vou começar agora, então a ideia é que nessas próximas semanas, eu ainda não combinei com o Matusa como é que vai ser o cronograma das próximas aulas, mas durante todos os nossos encontros eu consiga fazer com que vocês sintam muita facilidade nesse tipo de questão. Aqui a gente percebe, eu não preciso só entender a geografia, eu preciso entender como que a geografia está impactando o Brasil, como que é a aplicação desses conceitos na realidade. Estou aqui falando de agropecuária, mas eu estou entendendo que a agropecuária está impactando a vida das pessoas, a economia está melhorando e tal. Então, a banca costuma trazer assim uma aplicação um pouquinho mais real mesmo. E algumas questões bem contextualizadas. Eu achei muito bacana quando o começo de todo o conceito de uma prova da Polícia Rodoviária é o mapa rodoviário do Brasil. Eu achei que foi assim bem assertivo a banca jogar uma ideia dessa. Porque, além de tudo, o Brasil sofre muito, como eu vinha dizendo, né? A gente tem uma dependência do modal rodoviário muito forte, e isso, inclusive, é considerado um gargalo econômico do Brasil. O Brasil poderia crescer muito mais economicamente se a gente não tivesse essa dependência tão forte das rodovias. Mas, enfim, vamos para o conteúdo, que daí a gente vai detalhando um pouquinho mais.
Hoje eu não trouxe outras questões, eu trouxe só essas da última prova, mas nas outras aulas eu vou trazendo algumas outras questõezinhas para a gente ir resolvendo sempre em conjunto. Começamos os nossos conteúdos. Conceitos básicos dentro da geografia que, de novo, podem aparecer, né? Como a prova da PRF, a gente tem, assim, a PRF vai cuidar, obviamente, dos meios de transporte, vai analisar esse processo de transporte de carga, pessoas e tal, vai falar muito sobre as fronteiras, sobre jurisdição, sobre política dentro disso tudo, enfim. Aí eu comecei com alguns conceitos que eles são já, em uma parte do ensino da geografia, eles são básicos, eles são pilares e vão ter uma possibilidade muito boa de aplicação dentro dessa prova. Primeiro de tudo, ali no slide ficou igual, eu acho que o corretor me matou e eu não percebi, tá? Eu coloquei um estado com letra maiúscula e um estado com letra minúscula. Na hora de montar, eu não vi que ele jogou o maiúsculo ali de correção automática, mas o primeiro está maiúsculo de propósito e o segundo deveria estar minúsculo. Eu acho que eu... Não, eu tenho que fechar e mexer. Não, deixa assim. Acho que vocês já entenderam que não era para ser maiúsculo. Existem diferenças. Estado com letra maiúscula, aqui eu estou falando de país. País ou governo. Então, estado com letra maiúscula, país ou governo federal. O Estado brasileiro, vou falar Estado brasileiro com letra maiúscula. As instituições todas que representam o governo, que representam, o presidente é o representante, é o chefe de Estado, por exemplo, né, o cargo chefe de Estado, Estado com letra maiúscula. Então, Estado com letra maiúscula, país, governo federal, todas essas instituições, o STF, por exemplo, lá da Justiça, mas representa também o Estado brasileiro. Já Estado com letra minúscula é uma unidade da federação, vou colocar aqui no quadro só abreviado, por exemplo, Santa Catarina. Então, unidade da federação é o nome técnico, é o nome correto para o que a gente popularmente chama de Estado, os Estados brasileiros. Qual é a diferença? É que Estado tem um conceitinho diferente, que, por exemplo, o Distrito Federal não é um Estado, porque ele é um distrito, mas ele é uma unidade da federação. Então, quantos estados tem o Brasil? 26. Quantas unidades da federação tem o Brasil? 27. Os 26 estados, mais o distrito, que é o Distrito Federal. Tá? Então, estado com letra minúscula, eu fiquei chateado porque ele me corrigiu, não percebi. Com letra minúscula, unidade da federação, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e tudo mais. E estado com letra maiúscula, aí estamos falando do país em geral. Geralmente sobre o governo do país, tá? Não é só sobre o país. Eu vou falar do Estado brasileiro, eu estou falando dos políticos brasileiros, eu estou falando da diplomacia brasileira e assim por diante. Nação. Nação eu não, confesso que não acho que vai aparecer, é um de todos esses, talvez é o que menos se encaixa aí no contexto, mas achei que não podia ficar de fora. Uma nação é um grupo de pessoas que compartilham, assim, uma vida em comum. História, cultura, idioma, por exemplo. Tem que ter um território também, então essas pessoas vivem em um certo território e compartilham, vamos resumir só com cultura, né? História e idioma eu acho que se encaixa dentro de cultura também. Então a nação brasileira, dentro do Brasil, quantas nações existem? Inúmeras, não é só a nação brasileira, a nação catarinense, a nação lagiana, vamos diminuindo. Enfim, tudo isso pode se encaixar, porque se as pessoas têm uma história em comum, a cultura, o idioma, enfim, elas formam uma nação, um povo. Território. Aqui um ponto bem importante. Dentro da geografia, a gente tem duas definições de território que, assim, são as principais. Se uma delas não existir, a gente não tem um território oficialmente falando. Limites, então o território tem que ter um fim, e poder, uma relação de poder dentro desse território. Quem comanda esse território? Alguém manda nele. Aí a gente tem um território, senão não. Por exemplo, pensando aqui no território brasileiro, se encaixa conceitualmente como território? Claro, a gente tem todas as fronteiras do Brasil e temos quem manda no Brasil, que é o Estado brasileiro, que é o governo, que é de 4 em 4 anos um presidente diferente, que é o nosso chefe de Estado e chefe de governo. Então temos uma relação de poder e temos os limites estabelecidos. Território catarinense, mesma coisa, tem os limites do Estado, tem o governo do Estado. Precisa ser só com a política? Não. Esse conceito de território, ele é muito abrangente, tá? Até assim, se a gente for bem longe, no mundo animal é exatamente a mesma definição. Pega lá um leão. O leão tem o território, que ele sabe exatamente o limite do território dele, ele faz lá e marca lá o território e tal, e ele sabe onde acaba o território dele
e ele manda nesse território. Então, em tudo que vocês pensarem, o território é definido por isso, seus limites e a sua relação de poder, quem manda, quem está governando, comandando esse território. País, uma coisa óbvia, mas no conceito, às vezes, o óbvio não fica tão óbvio assim. Território com fronteiras, povo e governo. Se não tiver esses três, não é um país. Deixa eu pegar algum território que não seja considerado... O governo, não só governo, mas um governo soberano, tá? Poderia ficar mais completo. Mas se a gente pegar lá o Kurdistão. O Kurdistão é um território que fica ali no Oriente Médio, que não é um país oficialmente reconhecido. Por quê? Porque não tem um governo soberano e não tem fronteiras definidas. É um território no meio de vários países, Turquia, Síria e tal. Tem o povo, isso é a única coisa que eles têm 100%, mas não tem um governo soberano, porque eles têm que, na parte da Turquia eles obedecem ao governo turco, na parte da Síria eles obedecem ao governo sírio, enfim. É um povo que sofre lá com isso. Ou seja, país só vai ser quando tiver essas três questões. Território, território com fronteiras, povo e um governo soberano. Falando em fronteira, que aqui tem bastante coisa para a gente trabalhar, a fronteira é uma região. Não pensem em fronteira como uma linha. Se a gente tem aqui dois territórios e uma linha, então isso aqui vai ser a fronteira? Não exatamente. A fronteira, deixa eu fazer de outra cor, vai ser tudo isso aqui. Fronteira não é uma linha, fronteira é uma região de fronteira, uma zona de fronteira. E que a PRF trabalha bastante com 150 quilômetros. 150 só para um lado ou 75 para cada lado? Só para o Brasil, porque a gente tem a polícia brasileira. Então a gente não interfere, não estabelece nada nas fronteiras além da fronteira brasileira. Então 150 quilômetros para dentro do território é o que a PRF considera como região de fronteira. Pensando aqui em Santa Catarina, seriam vários municípios, né, um atrás do outro ali, mas é uma região que daí a PRF cuida de uma maneira diferente, vai pensar na questão do contrabando, durante todos esses 150 quilômetros tem um cuidado mais forte, enfim, 150 quilômetros de região de fronteira. Claro que pensando no conceito é para os dois lados, mas pensando na atuação da PRF, daí só importa o lado brasileiro. Divisa e limite, duas diferenciaçõezinhas bem básicas que eu resolvi trazer, porque vai que alguém não sabe exatamente, daí cai numa bobeirinha na hora da prova, né? Limite é para município, divisa é para estado. Aí só vocês pensarem quando vocês estão viajando. Estou saindo de Lages aqui, indo para Bocaina. Tá ali uma placa, limite de municípios entre Lages e Bocaina. Quando eu estou indo lá para Vacaria, chego lá na ponte, vai aparecer uma placa, divisa de estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, limite município, divisa estado, e daí fronteiras são as regiões entre os países, né? São palavras que vocês conhecem, são muito bem frequentemente abordadas por aí, mas é bom a gente definir as diferenças, porque às vezes a gente sabe a palavra e tal, mas pô, eu não sabia que um era para um, o outro era para outro. É basicamente uma diferenciaçãozinha simples. Mas a questão do território, eu acho que é uma das mais importantes. Território e fronteira, de todo esse slidezinho, acho que é as duas que vocês podem focar um pouquinho mais, tá? Pensando na aplicação da PRF. Agora vamos aos mapas, a parte que eu adoro, vocês, né? Não sei se tanto assim. Eu sei que isso aqui não ficou muito bom de visualização pelo tamanho, mas não precisa focar muito nos detalhes, não. Eu trouxe alguns mapas, e esses mapas ajudam a gente a conhecer o Brasil, a conhecer questões de distribuição do território brasileiro, organização político-administrativa do Brasil, que é coisa que, claro, pode aparecer. Lá nas questões da última prova que eu trabalhei, foi mencionado em hierarquia urbana, foi mencionado em diferenças de cidades, tem um mapa sobre isso também, é um conteúdo forte de aparecer. Mas vamos lá. Aqui de começo, o que eu trouxe para a gente? 4 mapas, só para vocês verem como o Brasil já teve uma organização, uma distribuição de regiões diferentes. Hoje a gente sabe muito fácil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Nem sempre foi assim, o pessoal foi criando, o IBGE foi trabalhando nisso e foi modificando as regiões ao longo do tempo. Tem até um nomezinho interessante, né? República dos Estados Unidos do Brasil. Durante um bom tempo a gente teve esse nome, né? Hoje em dia, República Federativa do Brasil só começou a ser assim em 1967. Até 67 era a República dos Estados Unidos do Brasil. Fizeram até uma bandeira horrível.
Igual a dos Estados Unidos, só que com as cores brasileiras. Aí era listra verde e amarela e as estrelinhas lá no canto. Essa ficou feia, mas, cara, ainda bem que mudaram. Ela ficou bem pouquinho tempo, não todos esses anos, né? Bem pouquinho tempo, porque o nome do Brasil, como República dos Estados Unidos do Brasil, foi desde a proclamação da República, lá no século XIX, até 1967. Isso durou bastante tempo. Mas, enfim. Temos ali 4 mapas, 1940, 1945, 1950, 1960. Algumas mudanças bem interessantes. As cores aqui não ficaram muito boas, mas no pessoal em casa acho que está melhor, porque aqui no computador parece que está um pouquinho melhor. Lá em 1940 a gente tinha São Paulo e até o Rio de Janeiro pertencendo ao sul do Brasil. Deixa eu olhar mais de pertinho aqui. Só no mapa de 1940. Depois, aqui em 45, a gente teve várias divisões diferentes. Foi a época que o Brasil teve mais regiões, 9 regiões ao todo. Sul, leste meridional, leste setentrional, nordeste oriental, nordeste ocidental, centro-oeste e norte. Estava uma loucura. Eu falei 9, acho que é 7, né? Então, assim, começou a complicar um monte. Depois o IBGE resolveu juntar de novo, 2 lestes, 2 nordestes, juntou tudo em uma coisa só. Depois, aqui em 1960, mais algumas mudanças. A gente tirou uns estados e regiões, colocou em outros, enfim. O fato é que nem sempre foi do jeito que a gente conhece hoje. A divisão, a distribuição dessas regiões foi se adaptando. Até porque a gente teve estados que foram aparecendo ao longo do tempo, né? Estados novos aí, divisas diferentes. Mas daqui a pouco eu chego nessa parte. Aqui, ó, esse é o que a gente conhece, esse é o nosso padrãozinho, né? Temos aí 5 macro-regiões, tá? Esse nome quase nunca aparece por aí, mas é o nome da divisão regional clássica do Brasil. As 5 macro-regiões do IBGE. O que é isso que eu nunca ouvi falar? É o que vocês conhecem: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Temos aí todas as unidades da federação, o Distrito Federal ali no meio, bonitinho. O Nordeste é a região com mais estados, tem 9 estados. Sul é a região com menos estados, apenas com 3. O Centro-Oeste dá para encaixar, porque também só tem 3 estados, mas tem o Distrito Federal ali junto. Mas basicamente essa é a nossa distribuição. Mas esse é o básico, esse é o que vocês conhecem. Só o nome que às vezes vocês ainda não viram, é bom vocês verem que se apareceu na questão só o nome sem mostrar o mapa, você sabe, não, é a divisão clássica que eu conheço, que eu estudei a vida inteira na escola. Aqui temos uma diferente, falando do Milton Santos, né? O Milton Santos criou essa regionalização aí que junta aqui o Sul e o Sudeste em uma única região, que ele chamou de região concentrada. Por que será esse nome de região concentrada? É justamente pelo que a palavrinha sugere. Região concentrada. Se vocês pensarem em todo o nível de desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial e tal do Brasil, o foco sempre foi aqui. Sempre foi Sudeste mais e Sul em segundo plano. Hoje em dia, o Nordeste está fortalecendo muito nessa área. A gente tem um polo industrial lá em Manaus extremamente forte, né? Muitas vezes os celulares, quando a gente liga lá o celular produzido na Amazônia e tal. Então, assim, está fortalecendo sim. Mas o Milton Santos era um cara de décadas atrás, né? Ele faleceu já tem alguns anos, mas a grande produção teórica dele foi lá década de 70, 80, 90. Então, quando ele criou essa divisão, ele entendeu que o norte, Amazônia, a região da Amazônia, era uma região muito precária ainda, pouquíssima densidade populacional, né? Pouca gente morando e tal. O Centro-Oeste era uma região que estava começando ali a desenvolver uma agricultura um pouquinho mais importante, mas ainda não tão forte quanto hoje. O Nordeste era a região mais pobre, ainda é, mas era uma região que tinha uma discrepância gigante. 50 anos atrás a gente teve um fluxo gigante de pessoas do Nordeste para o Sudeste por conta disso. E aí o Sul e o Sudeste, ele percebeu que economicamente ou industrialmente falando, eram regiões muito parecidas, então não precisava a gente dividir em regiões diferentes. Poderia ser feita uma análise em conjunto. São todos os estados que na época, hoje menos um pouco, né, mas na época mais desenvolvidos do Brasil, que tinham uma melhor qualidade de vida, que tinham um melhor desenvolvimento tecnológico, industrial, enfim. Então, ele juntou todos esses estados em uma região e chamou de concentrado. Concentra maior riqueza, concentra maior produção, concentra maior tecnologia. Era uma junção de estados ali que conseguiam concentrar tudo isso.
Fora isso, vocês conseguem perceber alguma diferença no resto do Brasil, fora essa junção de Sul e Sudeste?